Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 11 do livro de Juízes apresenta a história de Jefté, um guerreiro rejeitado por sua família, mas escolhido por Deus para liderar Israel contra os amonitas. O texto revela como Deus pode usar até mesmo os improváveis para cumprir seus propósitos, e também alerta sobre as consequências de votos impensados, como o trágico voto de Jefté. Essa narrativa destaca a soberania de Deus e a importância da obediência e da sabedoria em nossas promessas. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Juízes 11 do livro de Juízes da Bíblia. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: "Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher." Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel. Os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram. Seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita. Dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: Deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região. Conquistando-a por inteiro,
desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. 23 Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? 24 Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. 25 És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? 26 Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? 27 Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. 28 Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo Juízes 11 conta a dramática história de Jefté, um homem rejeitado por sua origem, mas chamado para liderar Israel contra os amonitas. O texto revela temas profundos de honra, rejeição, fé, promessa e tragédia, com um dos episódios mais enigmáticos e discutidos da Bíblia, o voto de Jefté e o destino de sua filha. Divisão e significado do capítulo. Primeiro, Jefté é rejeitado e depois convocado. Versículos 1-11. Jefté é filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos e expulso de casa. Ele se refugia em Tobi, onde lidera um grupo de homens considerados vadios. Quando Israel é ameaçado pelos amonitas, os líderes de Gileade pedem ajuda a Jefté. Jefté aceita com a condição de ser feito chefe do povo, caso Deus lhe dê a vitória. Significado. A história de Jefté mostra como Deus pode usar os rejeitados para cumprir seus propósitos. Mesmo desprezado, ele era valente, sábio e respeitado. Os líderes que o desprezaram reconhecem sua liderança e capacidade, especialmente em tempos de crise. Segundo, a negociação com o rei amonita, versículos 12 e 28. Jefté tenta evitar a guerra por meio de uma negociação diplomática. Ele apresenta um resumo histórico e teológico. Israel não tomou terras dos amonitas, mas dos amorreus. O Deus de Israel deu essas terras ao seu povo. O rei amonita ignora a razão e insiste na guerra. Significado. Jefté revela conhecimento da história de Israel e forte senso de justiça. Ele defende os direitos de Israel com clareza, razão e fé. Esse trecho destaca que a luta de Israel era por justiça, não conquista egoísta. Voltamos a ler. 29 Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. 30 E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos. 31 Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. 32 Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. 33 Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. 34 Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. 35 Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha! Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. 36 Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. 37 E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. 38 Vá, disse ele. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Daí vem o costume em Israel. 39 Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. 40 De saírem as moças durante 4 dias,
todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Análise textual. Terceiro, o voto de Jefté e a vitória. Versículos 29 e 33. O Espírito do Senhor se apodera de Jefté antes da batalha. Jefté faz um voto precipitado. Promete oferecer em holocausto a primeira pessoa que sair de sua casa ao retornar vitorioso. Deus lhe dá grande vitória. Ele conquista 20 cidades e derrota os amonitas. Significado. O voto de Jefté mostra zelo e fé, mas também falta de sabedoria. Deus não exigiu esse voto. É um exemplo de alguém que tenta garantir uma bênção com um sacrifício humano imprudente. A vitória veio por ação divina, não por causa do voto. Quarto, a tragédia de sua filha, versículos 34 e 40. A primeira pessoa que sai de sua casa é sua única filha. Jefté fica desesperado, mas cumpre seu voto. A filha aceita o destino com dignidade, pedindo 2 meses para lamentar sua virgindade. O capítulo encerra dizendo que ela permaneceu virgem e que Israel passou a lembrar dela anualmente. Significado. Esse trecho levanta grande debate. Jefté realmente sacrificou a filha como holocausto humano? Alguns entendem literalmente, sacrifício humano. Outros creem que ela foi dedicada a Deus para viver em virgindade perpétua, talvez servindo no santuário. Seja qual for a interpretação, o foco do texto está no peso das palavras e promessas diante de Deus. Lições espirituais e morais de Juízes 11. O capítulo 11 do livro de Juízes nos apresenta a figura de Jefté, um homem marcado pela rejeição, mas também pelo propósito de Deus. Sua trajetória, cheia de contrastes, revela verdades espirituais profundas e advertências morais importantes para todas as gerações. A seguir, destacamos algumas das lições centrais desse capítulo. Primeira, rejeição e propósito. Jefté foi expulso de casa por seus irmãos por ser filho de uma prostituta. Humilhado e marginalizado, ele se refugiou numa terra distante. No entanto, quando Israel precisou de um líder valente, foi a ele que recorreram. Isso mostra que a rejeição dos homens não anula o propósito de Deus. Deus vê o potencial onde o mundo vê desprezo. Ele levanta instrumentos improváveis para realizar grandes obras. Segunda, diplomacia e sabedoria. Antes de entrar em guerra contra os amonitas, Jefté buscou resolver a situação por meio do diálogo. Sua resposta aos inimigos foi repleta de conhecimento histórico, fé e bom senso. Isso revela que a verdadeira liderança envolve sabedoria, não apenas força. Jefté nos ensina que a coragem deve caminhar ao lado da razão e que tentar a paz é um ato nobre e espiritual. Terceira, cuidado com votos precipitados. Após receber o Espírito do Senhor, Jefté faz um voto imprudente, oferecer em sacrifício o primeiro que saísse de sua casa, se voltasse vitorioso. Esse voto demonstra falta de discernimento espiritual. Muitas vezes, no impulso da emoção ou por desejo de garantir bênçãos, podemos fazer promessas a Deus sem entender as consequências. A Bíblia adverte contra votos tolos e impensados. Quarta, Deus não exige sacrifícios humanos. O voto de Jefté colide com a lei e o caráter do Deus de Israel. Sacrifícios humanos eram abomináveis aos olhos do Senhor, prática comum entre povos pagãos, mas condenada entre os israelitas. Jefté, influenciado pela cultura ao redor, misturou fé com tradições contrárias a Deus, o que gerou uma tragédia. Essa história nos alerta sobre os perigos de uma espiritualidade misturada com valores do mundo. Quinta, honra e obediência. A filha de Jefté, ao saber do voto, responde com submissão admirável. Seu comportamento revela fé, honra a palavra do pai e coragem diante do destino. Mesmo diante de uma injustiça, ela age com dignidade. Sua atitude nos lembra da importância de obedecer com reverência e confiar em Deus mesmo nas provações mais difíceis. Sexta, memória coletiva. O episódio da filha de Jefté passou a ser lembrado pelas jovens israelitas todos os anos. Isso mostra que o sofrimento dela se tornou uma advertência viva para o povo, uma história que marcou a consciência nacional. A memória coletiva tem o papel de ensinar, preservar lições e evitar que os erros se repitam. Conclusão. O capítulo 11 de Juízes é uma mistura de glória e dor. Jefté,
Um líder improvável conduz Israel à vitória com fé e coragem. No entanto, sua história termina marcada por um erro trágico, um voto impensado que, direta ou indiretamente, levou à perda de sua filha. Ele é uma figura complexa, herói da fé, Hebreus 11:32, mas também exemplo das consequências de agir sem entendimento. A história convida à reflexão sobre a seriedade de promessas feitas a Deus, a necessidade de conhecer a vontade divina antes de agir, como Deus pode transformar pessoas rejeitadas em instrumentos de salvação. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!